Olá, atiradores! Bem-vindos à segunda aula desse curso essencial de tiro de pressão com armas de CO2. De cara, quero agradecer ao apoio da FXR e também da loja Mundo da Carabina, sem o qual não seria possível a realização desse curso. E hoje vou falar para vocês sobre as diferenças de dois tipos de arma que enchem os olhos dos atiradores. São armas curtas de CO2 e que têm diferenças bem marcantes. De um lado temos as pistolas e de outro lado os revólveres. Isso aí! Vamos lá! Comecemos pelas pistolas. As pistolas de CO2, elas podem ser réplicas de armas de fogo reais, como essa ASG, que é uma réplica da CZ75 P07 Dirty. Então ela tem uma aparência toda modernosa, ou ela pode não ser uma réplica de uma arma de fogo real e ter aí apenas o visual de arma de fogo. Então ela é inspirada e não é réplica. Ela pode ou não ter blowback, lembrando que o blowback é quando essa parte de cima da pistola, que se chama slide, ela se move durante os disparos. Então no caso dessa pistola, ela é uma pistola com blowback. Na hora que você dispara, o slide vem para trás e volta para dar um realismo maior de tiro. Em pistolas de CO2 mais em conta, o slide é fixo. As pistolas se diferenciam dos revólveres não só pela aparência, mas também pela existência do magazine. Então elas têm um magazine que fica dentro do grip, como é comum nas pistolas de fogo. E por isso elas têm maior capacidade de disparo. Por exemplo, esse magazine aqui é para 20 disparos, existem magazines para 16, 18 disparos. A presença do carregador não é obrigatória, quase sempre tem carregador. Existem algumas pistolas mais em conta em que o carregador não é destacável. Você tem um reservatório no grip onde você coloca as esferas, geralmente esferas de aço, para disparar, mas são poucas, é uma minoria. E elas são relativamente mais baratas que os revólveres. Por quê? Porque elas têm um mecanismo, mesmo com blowback, um mecanismo mais simples de funcionamento, como vocês vão ver. Já os revólveres de CO2, eles também podem ser réplicas de revólveres famosos, tanto modernos quanto históricos, e também inspirados, mas a maioria é réplica. No caso de revólver, as inspirações são bem menos que no caso de pistolas. Geralmente os revólveres eles são em full metal, até por conta do mecanismo de construção. Não que não existam revólveres também de semi-metal ou todos de polímero, mas a maioria é toda de metal. Pelo próprio funcionamento do revólver, ele não tem blowback. Revólver não tem blowback porque não tem slide. Mas tem a diferenciação do cão, que é essa peça aqui. Pode ter revólveres com o cão fixo. No caso desse revólver, o cão é funcional, porque o gatilho é de ação dupla. Por utilizar um sistema de tambor, ele tem menor capacidade de tiro. No caso desse aqui, são 6 disparos. Existem alguns revólveres de polímero inspirados que chegam a 10 disparos, mas é bem menos do que uma pistola, então menor capacidade de disparos. Nos tambores, você pode ter tambores com réplicas de cartuchos, como é o caso dessa Dan Wesson, que você tem a réplica do cartucho e você coloca a esfera de aço nesse cartucho e o cartucho vai no tambor do revólver como um revólver de pólvora normal. Existem outros revólveres que não têm essa réplica de cartucho. Você tem um carregador circular que ele é rotativo. Você coloca as esferas de aço ou os chumbos nesse carregador e o carregador vai junto do tambor. Também existem pistolas que o tambor, como no caso dessa aqui, o tambor é giratório, outros o tambor é fixo. Só gira o magazine, então é um funcionamento diferente e simplificado. Em geral, os revólveres de CO2 são mais caros que as pistolas, até pelo mecanismo de funcionamento, em que você tem um mecanismo mais sofisticado para simular o funcionamento de um revólver real. Nesse caso aqui é um revólver, um trabucão, um cano de 8 polegadas, você tem canos de 6 polegadas, você tem canos de 4 polegadas, então existem revólveres de todos os tamanhos para todos os gostos. Deve ser me perguntar, mas tem diferença do alcance útil
desses dois tipos de armas de CO2? Basicamente não. Geralmente a distância para alvos menores é 15 metros, alvos maiores 20 metros. Algumas pistolas e alguns revólveres de melhor qualidade chegam até alvos a 25, 30 metros. Mas a média é 15, 20 metros de distância útil de tiro. Quanto ao ruído dos disparos, você tem desde armas mais silenciosas quanto armas mais barulhentas. Então varia de modelo. Aí não tem essa de que a pistola é mais barulhenta e o revólver mais silencioso ou vice-versa. Não, você tem desde revólveres e pistolas silenciosas como revólveres e pistolas barulhentos. Varia muito de acordo com o fabricante e com o modelo. No caso das armas mais silenciosas, elas são muito indicadas para uso indoor. Você que não tem muito local de tiro, quer atirar dentro de casa, dentro de um cômodo de casa, dentro de uma garagem, vai fazer menos barulho, vai incomodar menos tanto você quanto tua família, quanto os teus vizinhos. E existem modelos de CO2 que são bem barulhentos, aí esses modelos são para uso outdoor. Talvez aí num clube de tiro, num sítio, se brincar não dá para usar nem no quintal, porque pode chamar muito a atenção dos vizinhos. Então, basicamente, essas são as diferenças entre as pistolas e revólveres de CO2. Tanto um quanto o outro são muito divertidos de usar. No caso das pistolas, você tem vantagens como o blowback, que dá uma sensação de tiro muito real. Você tem uma sequência de disparos muito rápida, porque eles são semiautomáticos, e você tem uma capacidade de tiros bem maior. No caso dos revólveres, tem um charme todo especial do revólver. Você tem o funcionamento do tambor em vários modelos. Você tem sistemas de ação simples, como esse aqui, que é ação dupla. E você tem um realismo bem maior no caso de revólveres como esse aqui. Então temos armas de CO2 para ambos os gostos. Gosta de pistola? Tem pistola. Gosta de revólver? Tem revólver. Gosta dos dois? Tem para os dois também. Pois bem, vamos agora para a parte prática dessa aula, que vai ser bem interessante. E na próxima aula falaremos das armas de CO2 longas. Na parte prática da aula de hoje, vou mostrar para vocês que as armas de CO2 permitem uma precisão bem interessante. Para isso, vou usar essa pistola de pressão ASG, que é distribuída no Brasil pela FXR. E é uma pistola de pressão full metal, com blowback, e ela só dispara esferas de aço. E mesmo com esferas de aço, a 10 metros, vocês vão ver que ela tem uma precisão bem interessante. Vocês viram? Antes do disco quebrar, foi possível colocar vários disparos muito próximos uns dos outros, isso utilizando a mira aberta a 10 metros. Não é à toa que esse tipo de pistola full metal com blowback é muito utilizado por atiradores de pólvora para fazer treino de saque rápido, visada de alvo. Por quê? Porque elas têm uma pegada muito semelhante às armas reais. Essa aqui é uma réplica de uma pistola da CZ, a CZ75 P07 Dirty, que é no calibre 9mm, e tem no calibre 45, se não me engano. Então muitos atiradores usam esse tipo de pistola para treino, atiradores de pólvora, e você pode usar aí também para o seu treino para um tiro de mais precisão. Interessante, né? E na dica prática da aula de hoje, vou ensinar vocês a como colocar uma ampola de CO2 e uma arma de CO2. Esse procedimento geralmente é semelhante para a grande maioria das pistolas e revólveres de CO2, então é muito prático. E é muito simples de fazer. Você vai precisar de uma ampola de CO2, de óleo de silicone. Gente, isso aqui é muito necessário. É um óleo de silicone próprio para armas de CO2 e de airsoft. E vou explicar para vocês por que isso aqui é muito importante. E lógico, a sua arma. No caso dessa pistola ASG, que é importada para o Brasil pela FXR, você tem que fazer o seguinte procedimento. Isso vale para a maioria delas. Primeiro, você tira o carregador, ok? Você vai ter que verificar, se possível, se ela não tem nenhuma esfera aqui dentro, e vai
acionar a trava de segurança. Muito importante, gente, não deixe de acionar a trava de segurança. Por quê? Pode ter ficado alguma esfera aqui, e quando você colocar a ampola de CO2, você vai disparar achando que não tem nada e tem esfera aqui dentro, pode causar algum acidente. E se você utilizou a trava de segurança, o gatilho está travado. Isso evita acidentes e acidentes ninguém quer sofrer, não é verdade? No caso dessa pistola, você vai soltar a parte de trás do grip, onde fica o recesso onde vai a ampola de CO2. Daí você vai fazer o seguinte, isso, gente, vale para qualquer pistola de CO2. Você vai pegar uma ampola, vai pegar o óleo de silicone e vai colocar uma gotinha bem na pontinha do gargalo da ampola de CO2. Por que isso é necessário? Para evitar que lá dentro, vocês vão notar, tem uma vedação onde vai ficar encostada esse gargalo. Ali dentro tem uma agulha, essa agulha vai furar essa ampola e essa agulha é igual uma agulha de injeção, ela é oca, e vai passar o CO2 da ampola para dentro da arma. Eu já falei para vocês que o CO2 aqui dentro ele está em estado líquido, porque ele está em alta pressão. Isso é uma característica do CO2. Quando ele sai dessa ampola para dentro da agulha, que vai pinçar essa ampola, essa agulha está aqui dentro, vai haver uma queda de pressão. O que vai acontecer com esse CO2? Ele vai passar do estado líquido para o estado gasoso, ele vai se tornar gás. Essa mudança física é endotérmica, ou seja, ela absorve calor do ambiente. O que acontece, isso aqui vai ficar frio. Tanto que vocês vão notar com o uso que quando você utiliza a sua arma de CO2, essa ampola fica gelada. Por quê? Porque ela absorve o calor do ambiente em torno dela para fazer essa transformação do CO2 de líquido para gás. E essa baixa temperatura vai ressecando essa vedação que está aqui. Se ela começar a trincar de tão ressecada, vai vazar CO2 e tua arma não vai funcionar direito. Vai desgastar, perder CO2, você vai acabar perdendo CO2 e muitas vezes você põe, ela nem segura o CO2, vaza todo o CO2 que está aqui dentro, você não consegue tirar. Então, sempre uma gotinha de óleo de silicone na pontinha da ampola. Você colocou a ampola lá, pronto. A arma geralmente tem ou essa chavetinha aqui, ou ela tem um tipo como se fosse um parafuso e vem uma chavinha para você girar, e você vai fazer o seguinte, você vai girar levemente até você começar a sentir uma resistência. Quando você começou a sentir a resistência aqui ao girar, é por quê? Porque a agulha já está começando a pinçar a ponta do gargalo da ampola. Daí que vem o pulo do gato. Você vai ter que fazer um movimento rápido de torção, para quê? Para que ela fure e vede sem vazar CO2, para não perder. Porque se você for meio molengo e fizer esse movimento muito demorado, vai vazar muito CO2, e esse CO2 que vaza é o quê? É disparos a menos nos alvos. Então, colocou aqui, você vai fazer isso aqui. Geralmente um giro de 360 graus é suficiente para rapidamente vedar aqui. Pronto, ela está pronta para uso. Por segurança, chega lá perto do ouvido, não está ouvindo nada de vazamento, tá ok. Se tiver algum de vazamentinho, dá mais uma apertadinha aqui, você não precisa apertar isso aqui para tirar a água do parafuso, não é necessário. É só para não vazar. Terminou. Aqui ela está pronta para uso, aí o que você vai fazer? Você vai fechar. No caso dessa pistola, ela tem a parte traseira do grip que dá acesso ao recesso da ampola. A maioria das pistolas você tira uma das laterais do grip. Voltou a tampa, aí você vai pegar o seu carregador, já com as esferas ou com os chumbos, colocou na arma, soltou a trava de segurança e ela está pronta para ser usada. E lógico, quando você soltar a trava de segurança, volte ela para um lugar seguro, que não tenha ninguém passando perto ou não tenha nada em direção à ponta do cano que possa ser quebrado caso haja um disparo acidental. Tá aí a dica de hoje, vocês aprenderam a como colocar corretamente uma ampola numa pistola ou num revólver de CO2, tá ok? Dúvidas a respeito, deixa aqui nos campos dos comentários. Deixe seu like para essa aula, clique no joinha, muito importante para o canal. Não deixe de se inscrever para não perder a próxima aula desse curso e até a próxima.